Aê! Boa noite para todos. Melhor assim ou melhor em pé? Boa noite para todos. Isso aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Grande Fred, grande Luna Bot. Tá bom assim? Tá bom assim? Excelente. Boa noite, boa noite, boa noite. Eu vou posicionar esse celular em uma posição aqui em que eu possa não usar as mãos. Aí, boa noite, um abraço para Juazeiro do Norte. Meu nome é Francisco Menezes, como vocês conhecem, Teresina, Piauí. Um abraço para todos. Sejam bem-vindos a essa transmissão. Um abraço pessoal de Brasília. É isso aí, Murilo. Um abraço para São Luís do Maranhão, pessoal do Brasil inteiro. Cuiabá na área, Vitória. Um abraço para todo mundo. Muito legal estar aqui. Muito legal. Aracaju, Teresina. Cadê tu? Eu tô aqui. Não sou eu. Martina, Volta Redonda, São Luís. Senhores, Brasília, muito pessoal de Brasília, Patos de Minas, São Paulo, um abraço para todo mundo, vão se aconchegando, Belo Horizonte, é claro, Síria, se realmente está falando da Síria, um abraço, Rondônia, Macapá, Sorocaba, Campinas, olha, um abraço para todo mundo, vão chegando, vão se acomodando. Para quem não me conhece, meu nome é Francisco Menezes, sou o Chiquinho do Penal do Supremo. E um abraço pessoal do Rio de Janeiro, Miami, parabéns, fazendo uma pausa das compras para estudar Direito Penal. Senhores, olha, um abraço para todo mundo. Vamos começar aqui uma revisão de 5 pontos fundamentais para a prova. Um abraço pessoal de Macapá, já estive em Macapá, ótima cidade, sério, a orla do Rio Amazonas é realmente muito bonita. Olha, Belém, um abraço pessoal. Olha, achou que não teria, para confessar, eu sou um tanto quanto analfabeto digitalmente, sabe? Então eu estava me habituando ainda com a utilização do Periscope. Um abraço para todo mundo. Olha, 5 pontos fundamentais da prova de Direito Penal para FUNCAB, para esse concurso de delegado de polícia. Vocês que estão estudando já há algum tempo para essa prova do Pará, saibam que, pesquisando as últimas provas, eu percebi que 5 pontos de direito penal, alguns eu preparei aqui para vocês, 2 pontos de parte geral e 3 pontos de parte especial. Revisões acerca de tópicos que provavelmente estarão na sua prova. Eles estavam em pelo menos 2 das 3 últimas provas de delegado de polícia que a FUNCAB fez, então provavelmente esses pontos estarão na sua prova. São pontos fáceis da gente revisar agora e que podem te garantir uns pontinhos a mais. Então vamos lá? Muito obrigado, Raquel Freitas. Vamos começar então. Olha, ponto número 1. Nas provas da FUNCAB, pergunta-se com muita frequência sobre o conflito aparente de normas em direito penal. É uma questão que você não pode errar. O conflito aparente de normas no direito penal, primeiro, existe quando? Existe quando, aparentemente, 2 normas incriminadoras são aplicáveis ao mesmo fato simultaneamente. Estão perguntando, serve para OAB segunda fase? Com certeza serve para OAB segunda fase. Apesar de não ser o nosso foco aqui, com certeza você vai aproveitar esse conhecimento. Então vamos lá. Olha, conflito aparente de normas ocorre quando, aparentemente, 2 normas incriminadoras são aplicáveis ao mesmo fato simultaneamente. A gente sabe que a norma incriminadora é aquela que tipifica condutas e comina penas. Então, aparentemente, 2 normas incriminadoras, 2 normas tipificadoras de conduta são aplicáveis concomitantemente ao mesmo tempo.
Sabemos que isso, via de regra, não pode ocorrer, porque o direito penal brasileiro adota o princípio da proibição do bis in idem. Princípio este que, apesar de não estar expresso na Constituição, está em tratados de direito internacional, tratados internacionais de direitos humanos que o Brasil adota. Olha, sabendo disso, então, princípios surgem para resolver esse conflito aparente de normas. Quais são os princípios em direito penal? Funcab sempre questionou 4 deles. 4 princípios normalmente são apontados pela doutrina. Primeiro, o princípio da especialidade. Norma especial prevalece sobre norma geral. Mas cuidado, norma especial é aquela que possui um elemento especializante, que individualiza, especializa aquela conduta. Por exemplo, o infanticídio é norma especial em comparação ao homicídio, porque enquanto o homicídio traz matar alguém, o infanticídio traz a conduta de matar o próprio filho sob a influência do estado puerperal durante o parto ou logo após. De todas as pessoas que eu posso matar, o infanticídio só cuidou daquelas pessoas específicas. O tráfico transnacional de drogas é norma especial em comparação ao contrabando. Isso porque de todas as substâncias proibidas que eu posso importar, o tráfico de drogas só cuidou da droga. O segundo princípio é a subsidiariedade. A subsidiariedade é aplicável quando uma norma primária afasta a aplicação da norma subsidiária. E aqui vem também o pulo do gato. Norma primária, nesse contexto, é aquela que prevê uma violação mais ampla e grave ao bem jurídico tutelado. Enquanto que a norma subsidiária é aquela que prevê uma violação menos ampla e grave a esse mesmo bem jurídico. Enquanto que a relação de especialidade é uma relação do especial para o geral, a relação de subsidiariedade é uma relação do mais grave para o menos grave. Você tem que ter essa percepção. A subsidiariedade pode se dar de forma expressa, quando o próprio tipo penal se julga subsidiário, como acontece, por exemplo, com disparo de arma de fogo no Estatuto do Desarmamento, já que ele é um crime que se aplica quando o disparo não for objeto de outro crime. Ou pode se dar tacitamente. E a subsidiariedade tácita ocorre quando um tipo penal está contido em outro como causa de aumento, qualificadora, ou então como elemento constitutivo do tipo de outro tipo penal. Como acontece, por exemplo, no crime de dano, que está contido no furto qualificado pelo rompimento de obstáculo. Há aqui uma relação de subsidiariedade tácita. Tudo bem? Perfeito? Como decidiu o Supremo Tribunal Federal, o STJ também tem posição a respeito, que o artigo 37 da Lei de Drogas, por exemplo, servir como informante de grupo, associação ou organização, é figura tacitamente subsidiária à associação para o tráfico de drogas, o artigo 35. Muitas informações, a ideia é justamente fazer uma tempestade cerebral. Olha, o terceiro princípio é o mais importante de todos, é o princípio da consunção. Aplica-se o princípio da consunção, fala pai, aplica-se o princípio da consunção, Bruno Zampier, meu pai, entrei no Supremo pelo nepotismo, todo mundo sabe disso. Aplica-se o princípio da consunção quando uma conduta criminosa serve como meio de preparação necessária, ou ato de execução, ou mero exaurimento de outra, sendo por essa absorvida. A relação de consunção é a mais explorada em prova, a mais explorada. Perceba, na consunção, no princípio da consunção, pode-se gerar 4 situações de absorção. Podemos ter, primeiramente, um crime que serve como meio de preparação necessária para o outro. E nesse contexto ele será antefato impunível. Como, por exemplo, violação de domicílio para o crime de furto. Porte de arma que se dá exclusivamente em função de homicídio. Ou então, a gente pode pensar a súmula 17 do STJ, uma falsificação de documento que se dá única e exclusivamente em função de um estelionato, antefato impunível. O crime antecedente é absolvido pelo delito fim. Já no pós-fato impunível, nós temos a violação do mesmo bem jurídico, só para se obter a vantagem que se queria com o crime anterior. No pós-fato impunível, o indivíduo simplesmente exaure o primeiro crime, sem violar outros bens jurídicos. E, portanto, ele
na relação de pós-fato impunível, ele pratica um crime e depois viola o mesmo bem jurídico só para conseguir a vantagem que queria com o crime anterior. Como, por exemplo, afirma a jurisprudência do STJ que se tem com o crime de moeda falsa. Falsificar moeda, depois colocar a moeda em circulação, é a violação do mesmo bem jurídico. E, portanto, temos aqui um pós-fato impunível quanto a colocar moeda em circulação. Olha, estão pedindo esclarecimento sobre o porte ilegal de arma e o princípio da consunção. Vamos maneirar nas perguntas só para ficar fluido até o final, mas respondendo essa especificamente, perceba que a jurisprudência aceita a aplicação do princípio da consunção entre porte ilegal e homicídio, se o porte se der única e exclusivamente em função do homicídio, havendo, portanto, um completo exaurimento da potencialidade lesiva do porte ilegal de arma no crime contra a vida. Se o indivíduo, ao contrário, já portar a arma e decidir matar com a arma que porta ilegalmente, existe concurso material de crimes. Bacana? E terceira possibilidade do princípio da consunção, a primeira foi antefato impunível, a segunda foi pós-fato impunível, a terceira é, de nada, Sérgio, a terceira é crime progressivo. O crime progressivo ocorre quando o indivíduo, para praticar um delito, muito obrigado, Mayara, o crime progressivo ocorre quando, para praticar um delito, o indivíduo deve passar necessariamente por outros crimes que ficam absorvidos como delitos de passagem. Por exemplo, o homicídio é classicamente um crime progressivo com relação à lesão corporal, porque é impossível matar alguém sem antes violar a integridade física ou a saúde da pessoa. Portanto, até agora, princípio da consunção, antefato impunível, pós-fato impunível, crime progressivo e, finalmente, progressão criminosa. Na progressão criminosa, o agente, em um mesmo contexto fático, visa primeiro atingir um objetivo. Ele, então, atinge esse objetivo, entretanto, decide progredir, praticando o crime mais grave. Nesse contexto, o crime final absorverá o crime meio. Nesse contexto, por exemplo, ele quer praticar lesão corporal, pratica lesão corporal, mas no mesmo contexto fático, acaba praticando um homicídio. Nesse contexto, ele responde apenas pelo homicídio. Bacana? Portanto, princípio da consunção, nós temos o antefato impunível, pós-fato impunível, crime progressivo e progressão criminosa. E para terminar, princípio da alternatividade. Nem todo autor trabalha com alternatividade, mas ele apareceu na prova da FUNCAB. No princípio da alternatividade, existem vários verbos núcleos e aplica-se, nesse contexto, esse princípio, nos tipos mistos alternativos. Ou seja, vários verbos núcleos e a prática de vários deles no mesmo contexto fático gera um crime único. Bacana? Eu tenho uma certa dificuldade para ler as perguntas por causa do meu suporte. No final, eu abro um espaçozinho para perguntas e a gente dialoga um pouquinho. Bacana? Então, esse foi o primeiro ponto. Os próximos não serão tão longos. O segundo ponto é concurso de pessoas. Vai cair uma questão de concurso de pessoas. Caiu nas últimas três provas. É um tema extremamente importante da teoria do delito e a gente não pode ficar sem revisar os principais pontos. Olha, primeiro, quando ocorre concurso de pessoas? Ocorre quando? Perdão, muito não, Luiz Fernando, estamos na segunda dica. Quando ocorre concurso de pessoas? Quando vários agentes colaboram em liame subjetivo, ou seja, com vínculo subjetivo para a prática do mesmo crime. Isso é o concurso de agentes. É a colaboração voluntária para a prática do mesmo resultado. Perceba que, como requisitos do concurso de pessoas, nós temos, primeiro, a pluralidade de agentes e de condutas. É um requisito conceitual. Vários indivíduos precisam, cada qual, colaborar com a sua conduta. É claro, sem a necessidade de praticarem o mesmo verbo núcleo. Não. No concurso de pessoas, a divisão de tarefas é natural do concurso. E além da pluralidade de agentes e de condutas, temos a relevância causal de cada conduta, segundo requisito. Senhores, no concurso de pessoas, a colaboração de cada agente deve ser relevante na causação do resultado.
Utilizando-se aqui aquela teoria da equivalência dos antecedentes causais. Lembra? Causa toda ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido. Agora, o terceiro requisito é o liame subjetivo. Todos devem estar unidos subjetivamente para a produção do mesmo resultado. O vínculo no concurso de pessoas não deve ser só objetivo, mas também subjetivo. Todos devem querer realizar o mesmo resultado criminoso. Professor, e se dois indivíduos colaboram objetivamente para o mesmo resultado, mas não subjetivamente? Eles não sabem um do outro. Como fica? Em uma das questões, a FUNCAB trabalhou com a existência do que nós chamamos de autoria colateral. Aquela velha questão do concurso de pessoas em direito penal, quando dois ou mais agentes colaboram para o mesmo resultado, porém não unidos por um liame subjetivo. Nessa autoria colateral, aquela história, dois agentes se colocam atrás de uma árvore grande, não dá para ver um ou outro, eles então atiram na vítima ao mesmo tempo, sem a consciência um do outro. Na autoria colateral, cada agente vai responder pelo resultado que causar, porque não vai se aplicar a consequência do concurso de pessoas, e já já eu chego nela. Agora, perceba, para a existência do liame subjetivo, e a FUNCAB também já cobrou isso em prova, não é necessário qualquer ajuste prévio. Não é necessário um ajuste prévio, basta a adesão voluntária e consciente à conduta do indivíduo, contando que o crime não tenha ainda se consumado. Se o crime já se consumou, o mero dolo subsequente não é irrelevante para o direito penal. E, finalmente, a unidade de infração penal é o último requisito. É necessário que todos colaborem para a prática do mesmo tipo penal. Por quê? Porque, como consequência para a aplicação do concurso de pessoas, o nosso código, no artigo 29, adotou a teoria monista ou unitária, pela qual todos os indivíduos respondem pelo mesmo crime, pelo mesmo tipo penal. Portanto, unidade de infração penal é, ao mesmo tempo, um requisito e uma consequência do concurso de pessoas. Portanto, senhores, nas hipóteses em que o código excepciona essa teoria monista, e existem sim exceções à aplicação da teoria monista, como, por exemplo, no caso de aborto, é isso aí, teoria monista mitigada, é o que o nosso código adotou. Como na hipótese do crime de aborto, em que a gestante é punida pelo crime do artigo 124, e o indivíduo que pratica aborto na gestante com o seu consentimento é punido pelo artigo 126, não há, em sentido estrito, concurso de pessoas, porque não há unidade de infração penal. Bacana? Nosso código adotou no artigo 29, portanto, a chamada teoria monista mitigada. Por que mitigada? Porque todos os agentes vão responder pelo mesmo delito, porém na medida da sua culpabilidade. Ou seja, na medida do seu juízo de reprovação pessoal. É possível, portanto, diferenciar a culpabilidade do autor e a culpabilidade do partícipe, entretanto, todos respondem pelo mesmo tipo penal. Tudo bem? Vamos lembrar disso tudo? Só mais uma dicasinha sobre o concurso de pessoas. Senhores, nos crimes próprios, cabe concurso de pessoas, mesmo por parte de quem não tem a característica exigida no tipo penal. O que é crime próprio? É aquele que exige uma qualidade especial do agente. Não é verdade? No crime próprio, o agente deve ser, por exemplo, um funcionário público, como no crime de peculato. O agente deve ser mãe sob influência do estado puerperal, como no crime de infanticídio. E nesses crimes, cabe perfeitamente concurso de pessoas por parte de quem não tem a característica, por conta da regra do artigo 30. Artigo 30 diz que as circunstâncias de caráter pessoal não se comunicam salvo quando elementares do crime. Ou seja, se a circunstância que diz respeito ao agente, por isso de caráter pessoal, for elementar do crime, estiver, portanto, presente como elemento constitutivo do tipo penal, ela vai se comunicar com todos os concorrentes. Portanto, é perfeitamente possível que alguém que não é funcionário público responda por peculato, quando serve como coautor ou partícipe de um funcionário público, contando que tenha a consciência sobre esta circunstância. Lembre-se que o liame subjetivo ainda é necessário. Bacana?
falaram sobre concurso de pessoas em crimes culposos, a doutrina brasileira, em sua maioria, admite o concurso de pessoas em crimes culposos, quando várias pessoas colaboram para uma conduta descuidada, para uma inobservância de dever de cuidado. A doutrina majoritária, esmagadora no Brasil, só admite coautoria nos tipos penais culposos. Isso porque, nos tipos penais culposos, não se utiliza a teoria do domínio final do fato. Então perceba, qualquer pessoa que colabora com imprudência, negligência ou imperícia para um homicídio culposo, está praticando o tipo penal de homicídio culposo. Logo, não existe espaço para a participação só para coautoria. Alguns autores discordam. Rogério Greco vai trazer, por exemplo, aquela situação em que um agente está dirigindo o carro e o carona vem e fala, taca-lhe o pau nesse carrinho, corre aí. E o motorista diz, beleza, imprime alta velocidade e acaba atropelando uma pessoa. Nesse contexto, para o Rogério Greco, o motorista é o autor, o que induziu ao partícipe. Mas a maioria da doutrina vai dizer que nesse contexto existe também coautoria. Como diz César Roberto Bittencourt, dando exatamente esse exemplo. Fechou? Tranquilo? Terceiro ponto, vamos falar sobre crimes contra a pessoa. Mais especificamente nos crimes contra a vida. O delegado de polícia civil o tempo inteiro vai lidar com esse tipo de delito. E na prova da FUNCAB, todas as 3 provas, caiu questões sobre crimes contra a vida. O que vai cair na sua prova? Vai cair, não tem opção de não cair. Ano passado, crime de homicídio foi modificado 2 vezes, vocês se lembram? A Lei 13.104, que entrou em vigor no dia 10 de março de 2015, colocou o feminicídio no Código. O que é feminicídio? É o homicídio de mulher por razões da condição do sexo feminino. Vamos revisar rapidamente o que a doutrina já diz sobre esse crime? Olha só, senhores, a maioria da doutrina utiliza, nesse contexto, o conceito jurídico de mulher, no sentido de que o conceito de mulher aqui, para ser vítima do feminicídio, deve ser aquele sexo que consta do registro civil. Outros autores defendem que a designação deve ser restritiva, já que norma restritiva de direito se interpreta restritivamente. E outros autores, utilizando uma interpretação mais ampliativa, até dizem que o conceito deve ser psicológico, deve-se observar a identidade de gênero da pessoa, independentemente do registro civil. A maioria dos autores, Rogério Greco, César Roberto Bittencourt, a maioria dos autores, o Luiz Regis Prado, utilizam o conceito jurídico. Portanto, o registro civil equivale. É claro, fazendo parte esse conceito da consciência do autor. E o que são razões da condição do sexo feminino? O próprio Código Penal explica, na norma penal explicativa do artigo 121, parágrafo 2º-A. Razões da condição do sexo feminino ocorrem em 2 contextos distintos. Quais? Número 1, violência doméstica. O termo violência doméstica já é conhecido do operador do direito. Lei Maria da Penha, artigo 5º. A violência doméstica pode ocorrer nas relações íntimas de afeto, na família ou na unidade doméstica, que é o espaço de convívio permanente de pessoas. Além disso, além da violência doméstica, o Código diz que o feminicídio também ocorre nos casos de crime praticado por menosprezo ou discriminação à condição de mulher. Ando mal o Código, né? O que é menosprezo ou discriminação à condição de mulher? A jurisprudência ainda vai achar um conceito mais objetivo. Portanto, a prova não vai se aventurar demais, vai deixar isso de forma clara se o feminicídio for tipificado. Bacana? Além disso, homicídio funcional. Aí, ó, homicídio funcional. Senhores, homicídio funcional, Lei 13.142, de 6 de julho de 2015. No homicídio funcional, qualifica-se o homicídio quando a pessoa morta é membro das Forças Armadas, membro das forças policiais, incluindo Polícia Civil, Militar, Federal, Rodoviária Federal, Ferroviária, Bombeiros Militares, professor, Guarda Municipal. Olha, artigo 121, parágrafo 2º, inciso
6, que traz essa qualificadora, diz autoridades descritas no artigo 144 da Constituição Federal. Guarda Municipal está lá? Está, no parágrafo 8º. Doutrina majoritária diz guarda municipal entra sim. Além disso, membros do sistema prisional, todas as pessoas que trabalham diretamente com execução, os autores vão dizer desde o agente penitenciário ao diretor do presídio, e também 121, parágrafo 2º, inciso 7. 7, perfeito, muito obrigado, inciso 7, é isso aí, para ver se vocês estão prestando atenção. Membros do sistema prisional, como eu disse, membros da Força Nacional de Segurança. Percebam que a qualificadora se aplica quando esses indivíduos estão no exercício da função, ou mesmo quando o homicídio se dá em razão da sua função. É isso aí, muito obrigado. Ou mesmo quando o homicídio se dá em razão da sua função. Bacana? Além disso, também se aplica quando o indivíduo é parente consanguíneo até o 3º grau, ou cônjuge ou companheiro da autoridade. Perguntaram se é crime hediondo. Sim, a lei dos crimes hediondos foi modificada pela lei 13.142. Bacana? É isso aí. A lei dos crimes hediondos também foi modificada para constar como crime hediondo lesão corporal gravíssima e lesão corporal seguida de morte também contra todas essas pessoas. Lembre-se que a lei diz parente consanguíneo até o 3º grau. Parente consanguíneo é o parente natural. A maioria dos doutrinadores afirmam que o parentesco civil, como por exemplo, o parentesco devido à adoção, não entraria, porque seria uma analogia em malam partem. Andou mal a lei, né? Custava dizer parente até o 3º grau. É para escolher a sogra, professor. Realmente faz algum sentido. Podia colocar parentes menos sogra. Agora, continuando então para o 4º ponto da nossa exposição. Senhores, uma dica que é muito reincidente em prova, muito mesmo, sobre o crime de roubo no que tange à utilização de arma. Senhores, o artigo 121, parágrafo 2º, inciso 157, parágrafo 2º, inciso 1, traz uma causa de aumento de pena de 1/3 à metade no crime de roubo, no caso de utilização de arma. Senhores, primeiro ponto, arma é instrumento que serve ao ataque, instrumento que possui potencialidade lesiva. Percebam, tanto a arma própria quanto a arma imprópria servem para majorar a pena do roubo, contanto que sirvam para lesionar. A ratio da majorante está justamente na potencialidade de lesão. Bacana? Agora, e o simulacro? Simulacro não entra. Simulacro não serve para lesionar, não é arma. Seria analogia em malam partem. Havia até uma súmula do STJ, a súmula 174, que foi cancelada justamente porque o Superior Tribunal de Justiça, que antes autorizava a majorante no uso de arma de brinquedo, voltou atrás e percebeu que era uma analogia em malam partem e, portanto, não aplica mais. Ótimo. A lei diz emprego de arma. Percebam que a arma precisa ser empregada na violência ou na grave ameaça. Significa que o agente tem que disparar a arma de fogo? É claro que não, basta que a utilize no emprego da grave ameaça, é o que a jurisprudência majoritária afirma. Alguns autores, como Luiz Regis Prado, discordam, dizendo que há maior potencialidade lesiva no simples fato do agente portar a arma, mas a interpretação mais restritiva do inciso é utilizada pelos nossos tribunais superiores e a arma precisa ser empregada, portanto, na violência ou na grave ameaça. É imprescindível a perícia? Olha, os autores mais garantistas dizem que sim, só que a jurisprudência do STJ hoje aponta para o fato de que, se a arma não for apreendida, a ausência da prova pericial não vai afastar de forma objetiva a aplicação da majorante, se outros meios de prova puderem comprovar a existência da arma, ok? É o que a jurisprudência hoje aponta para o uso de arma no roubo, questãozinha clássica, principalmente para provas de delegado de polícia civil. A FUNCAB já cobrou, vai cobrar de novo. Nossa última dica do dia, na verdade da noite,
Ótimo. E se a perícia for feita e a arma for comprovadamente ineficaz? Prevalece, não se aplica a majorante. Não se aplica a majorante porque, perceba, a arma deve servir ao ataque, deve ter potencialidade lesiva. Tudo bem? Olha, a arma completamente ineficaz não é arma, portanto. Olha, vamos lá. Última dica da noite. A última dica da noite é sobre crimes contra a dignidade sexual. Outro título extremamente importante para o concurso de delegado de polícia civil. Olha só. Caiu nas últimas provas, vai cair nessa também, pelo menos uma questão. A gente sabe que o crime de estupro é praticado quando a gente constrange a vítima. Constranger significa forçar, obrigar, submeter, através da violência ou da grave ameaça, a praticar ou permitir que com ela se pratique conjunção carnal ou ato libidinoso diverso. A gente sabe que conjunção carnal é termo que diz respeito à cópula vaginal, enquanto o ato libidinoso diverso é qualquer ato que visa satisfação da libido, do desejo sexual, da concupiscência, como a cópula anal ou sexo oral. Primeira pergunta que se faz: o que acontece quando o indivíduo, no mesmo contexto fático, constrange a vítima aos dois atos? A conjunção carnal e a ato libidinoso diverso. Prevalece nos tribunais superiores